Bom, pessoal, nós acabamos de ver um vídeo no qual nós passamos a entender melhor a relação entre força elétrica e distância, né, que guarda uma relação inversa quadrática. A ideia agora é nós partirmos desta análise para podermos responder algumas perguntas que às vezes são difíceis de serem respondidas. Então, eu vou criar aqui uma nova questão a ser interpretada. A ideia da nova questão é a seguinte: eu vou analisar uma situação 1, uma situação primeira, na qual nós temos um padrão, ou seja, existe uma carga elétrica Qzão separada a uma distância d, de uma outra carga elétrica positiva Qzinho. Nessas condições, nós não podemos fugir muito ao padrão inicial. Nós temos uma repulsão. Uma repulsão são cargas de mesmo sinal. E essa repulsão, ela vale F1. Né? Ela vale F1. Notem que essas duas forças elas têm a mesma intensidade, né? F1 para os dois lados. Então, os vetores são iguais. Certo? Bom, essa força F1 ela tem intensidade F. Né? Ou seja, o valor dela vale F. E a pergunta é, perguntinha 2. Qual a nova distância? Qual a nova distância? Ou seja, qual a distância na situação 2? Né? Então, qual a nova distância? D2. Para que a força F2 seja igual a 2F. Então, olha que interessante. Nós estamos lidando agora com um aumento de força. Então, aquelas expectativas iniciais são extremamente importantes. Quando as cargas ficaram mais afastadas, eu vou retornar a nossa tela. Quando as cargas ficaram mais afastadas, elas passam a interagir menos. Né? Se eu quero uma interação maior, eu não posso afastar as cargas, eu devo aproximá-las. Né? Então, vamos aproximar as cargas agora e descobrir quanto vale, então, essa nova força. Como eu não sei o quanto eu devo... quanto vale a nova distância, né? Para que a força seja 2F. Quando eu não sei exatamente o valor da distância, eu vou evitar um desenho quantitativo. A ideia agora é simplesmente que essa distância deve ficar menor. Então, eu vou aproximar um pouco aqui. Vou aproximar um pouco. E pronto. Eu já sei que eu tenho uma força maior. Quando a distância é menor, eu tenho uma força maior. Então, essa força aumentou. Ela passa a ser agora 2F. Né? Força F2 passa a ser 2F. Ótimo. Bom, como nós vamos responder, então, essa questão? Pela ideia de que nós temos rigorosamente as mesmas cargas e que, portanto, a força na situação 2 vezes a distância 2 elevada ao quadrado é igual à força na situação 1 vezes a distância 1 elevada ao quadrado. Quando isso ocorre? Quando eu tenho pares de cargas iguais, né? Qzão, Qzão, Qzinho, Qzinho. Quando eu tenho pares de cargas iguais, e altera apenas a distância, certo? Bom, então, a partir desta notação, agora nós vamos apenas substituir os valores. Né? Eu já sei que força e distância guardam o que vocês aprendem como proporção inversa quadrática. Né? Força é proporcional ao inverso do quadrado da distância. Quando isto aqui for verdade, isto também será. Né? Quando duas grandezas forem inversamente proporcionais, a multiplicação entre elas tem que dar sempre o mesmo valor. Então, eu quero que a nova força seja 2F, F2 vale 2F, e a minha pergunta é quanto vale a distância D2, que está ao quadrado. Então, eu sigo agora as relações algébricas. A força F1 vale F,
e a distância D1 vale D ao quadrado. Repare que a distância D1 é a distância na situação inicial, ela vale D, certo? Então, D ao quadrado. Próximo passo, vamos fazer a manipulação algébrica certinha, né? Eu vou dividir os dois lados por F, simplificar o F aqui, simplificar o F ali. Então, ficamos com 2D2 elevado ao quadrado igual a D elevado ao quadrado. E agora nós temos um pequeno probleminha, que é, nós precisamos extrair a raiz quadrada de ambos os lados, né? E ficamos com raiz de 2, vezes a raiz de D2 ao quadrado é o próprio D2, igual a raiz de D ao quadrado, que é o próprio D. E eu preciso agora uma série de manipulações algébricas, porque eu preciso descobrir quanto vale o D2. Então, eu vou dividir ambos os lados por raiz de 2. O resultado, vou fazer deste lado agora aqui, ó. O resultado será D2 igual raiz de 2 sobre raiz de 2 simplificado. D2 igual a D sobre raiz de 2. E pronto. Aqui está a resposta. Mas como esta resposta ela é muito deselegante, então nós vamos racionalizar, multiplicando por raiz de 2 sobre raiz de 2 deste lado. Note que isto vale 1, né? Então não foi alterado o valor da distância, e nós chegamos em D raiz de 2 sobre 2. É isto. Esta é a nova distância. Então, a distância entre essas duas cargas aqui deve ser D raiz de 2 sobre 2. Pronto. Esta é mais ou menos a ideia, ok? Então, nós vimos dois exemplos de relação entre força e quadrado da distância para cargas iguais.